Olá, Carla, tudo bem com E você? aí, Tudo tudo bem? jóia? A gente quase não se falou hoje, né? A gente quase é verdade, né? Hoje, ontem, antes de ontem, Antes de antes de ontem, ontem. para aqueles que não sabem, eu e a Carla estamos num trabalho em conjunto de pesquisa para passar mais informações para vocês. Nós acreditamos que duas pessoas pensam mais rápido e até melhor que uma pessoa só, né? É, exatamente. A gente entrou numa saga de consultar uma coisa ou outra, né? Eu não sei, a sua turma sabe que você é advogada, Letícia? Acho que sabe. Ah, ok. Então, para minha turma que está aqui, a É. Letícia também é advogada e a gente tem tricotado muito esses últimos dias, porque muita coisa é clara na lei e ler a lei ou entender a lei muitas vezes é simples, mas toda a diferença está em explicar a lei e ver como que a lei é aplicada na prática. E Sim, uma coisa que a gente preza muito é por isso, em traduzir isso, em explicar para as pessoas como aquela lei pode impactar na vida deles. Então a gente tem tricotado bastante, trocado muita figurinha, tem sido muito legal dividir com você sim. esses É, últimos estudos. nós tentamos traduzir, né, a lei para as pessoas que não têm, que são leigas e têm alguma dificuldade de interpretar a lei. Mesmo porque Principalmente, até a gente às vezes fica na dúvida, não é verdade? é Então verdade, imagine pessoas que não estão acostumadas com a lei. é verdade. Inclusive porque o governo não está falando muita coisa, não está soltando muita informação. Então nós temos que correr, ir atrás, procurar entrevista, procurar isso para poder informar para vocês o que eles estão efetivamente fazendo, né? Exatamente, principalmente quando a gente fala a respeito da tal antecipação Sim, do benefício de BPC. prestação continuada, né? Isso foi quase uma agulha no palheiro para a gente, porque a lei é muito clara quando ela autoriza o INSS a fazer o adiantamento dessas três parcelas, mas a gente não vê ninguém falando disso. Sim, o governo, nem na TV, eles só estão falando de como você obtém o auxílio emergencial e ainda para só pessoas que têm contas na Caixa e no Banco do Brasil. As outras Exato. pessoas estão num breu que não sabem por onde ir, onde recorrer, onde perguntar. E então nós estamos atrás das informações para poder compartilhar com o maior número de pessoas. Por isso que nós unimos as nossas forças, porque dessa maneira nós conseguimos chegar ao maior número de pessoas, né, Carla? Exato. E com informações com fonte confirmada, entende? Porque Sim. até algumas pessoas passaram informações, mas a gente não tinha fonte daquilo. E não dá para a Sim. gente falar, olha, a Joana falou isso, Não, porque, enfim, diz por aí, segundo quem é fontes. É, a tal pessoa? Então a gente precisa, para passar a informação para vocês, a gente tem que ter uma base confiável. Não dá para ser um amigo do amigo ou um não, conhecido. Às vezes a gente recorre a conhecidos para confirmar informações, né? Ontem eu pedi para umas duas pessoas que eu tenho contato e que têm acesso a pessoas que podem fazer diferença, enfim, e no fim das contas a gente acabou encontrando as informações praticamente junto, né? Mas não dá para a gente falar sobre alguém que ouviu alguém falar. Isso é sério é, demais para a gente passar informação sem sim. fonte confirmada. A maioria das coisas nós já abordamos, eu tanto nos meus canais, como a Carla nos canais dela. Então, nós viemos aqui hoje para falar as últimas informações que nós conseguimos obter, né? Principalmente a antecipação do BPC, que era uma dúvida que a gente não, que nós não estávamos sabendo como contar isso para vocês, como falar isso para vocês. Sempre quando nos questionavam, nós falávamos que o governo não divulgou nada e nós não teríamos o que falar. Então vamos lá, Carla, vamos lá falar o que nós encontramos. Então, então vamos lá. Deixa eu só começar falando uma coisa que nós, na verdade, nós ficamos preocupadas com esse contexto todo, porque a lei é clara, mas a lei diz, e tem muita gente falando, inclusive hoje ainda, algumas pessoas vieram falar para mim, mas isso foi vetado pelo presidente. Não, não foi vetado. No artigo 3 da lei fala que o INSS está autorizado a antecipar as parcelas no valor mencionado no artigo 2º, que são três de R$ 600 e tal. E aí a gente chegou a cogitar a possibilidade de a lei está autorizando, mas não está mandando. Será que eles não vão pagar? A gente vai Sim, ter que acionar o Ministério Público, a gente vai ter que falar com muita gente, porque não está certo isso e tal. Enfim,
até a possibilidade de que isso estava previsto na lei e não seria pago, a gente chegou a pensar. Sim. Mas, enfim, encontramos Uma o presidente, entrevista, né? uma entrevista dada pelo presidente do INSS, explicando especificamente sobre isso, porque em momento nenhum ninguém falava a respeito da antecipação. E acho que posso explicar a diferença do auxílio Pode, pode, emergencial da pode. antecipação? Legal, Pode. porque aí você vai dirigindo as perguntas depois, então. Sim, claro. É super importante a gente entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Eles foram auxílio instituídos na emergencial. mesma lei, né? Exato. O negócio é que é super fácil confundir, porque os dois foram criados nessa mesma lei. Os dois têm exatamente o mesmo valor e o mesmo prazo, que são 3 parcelas de R$ 600. Sim. Então, é super comum a gente achar que quem está na fila do BPC vai receber o auxílio emergencial. Mas são coisas diferentes. Apesar de serem muito parecidas, elas são diferentes. Pelo seguinte, a primeira regra do auxílio emergencial é ter mais de 18 anos. E a gente tem um monte de pessoas com menos de 18 que estão na fila do BPC. Sim. Então, não teria como eles estarem recebendo auxílio emergencial, porque eles não passariam nessa primeira peneira, que é a da idade. Uma outra coisa importante da gente entender é que, na verdade, essa antecipação, por isso que é dado esse nome e não é o auxílio emergencial, é que o que acontece é que o governo está pagando antecipadamente uma coisa que talvez você tenha direito. Sim. Entende que você deu entrada no benefício de prestação continuada, você juntou os documentos ali, para você ter direito a receber essas 3 parcelas, não necessariamente significa que você vai ter direito ao benefício. Então, sem analisar, considerando que você está precisando muito desse dinheiro e que você não vai ter de onde tirar, o governo está antecipando essas parcelas para que as pessoas possam ter como sobreviver, inclusive comprar comida, essas coisas do tipo, neste período. Ok? Então, são coisas separadas. Alguém recebeu o EPC, não interfere em absolutamente nada, recebeu o auxílio emergencial. Eu sei que a gente já respondeu isso muitas vezes, mas as meninas continuam perguntando: se eu receber o auxílio emergencial, meu filho perde o EPC? Não, Não, não não perde. perde. Quem Não tem perde. BPC, a vida segue normalmente, nada muda. Exatamente. Vai continuar recebendo o BPC normalmente. Receber ou não o auxílio emergencial não muda em absolutamente nada o quanto a pessoa recebe, ou se ela vai continuar recebendo ou não o BPC. Não interfere. Não interfere. O BPC continua você recebendo ou não o auxílio emergencial. Então, essa é a grande diferença. Um é o auxílio emergencial, o outro é a antecipação. E se o benefício não for deferido mais para frente? Falar, o INSS depois analisou meu processo e falou, não, Essa é a grande dúvida das pessoas, com medo. Eu vou ter que devolver esse dinheiro, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? O pessoal fica bem na dúvida em relação a isso. Exato, a gente tem medo de ficar devendo para o governo, né? A gente já não tem pra gente, depois ficar devendo ainda, mas não, a lei é muito clara em dizer que quando o seu benefício for analisado, ele for negado, o valor que você recebeu de antecipação não vai ser cobrado. Ok? Agora, se você tiver o benefício deferido, isso é, se o INSS falar sim, você tem direito ao benefício de prestação continuada, então o valor que você recebeu, essas 3 parcelas de R$ 600, vai ser descontado do valor que você tinha. Aquele valor que você tem direito a receber desde a data que agendou. Isso é tão importante que na lei está dizendo isso, está reafirmando isso, que a pessoa vai receber o acumulado desde quando deu entrada e só vai descontar essas 3 parcelas dos R$ 600. E só deixa eu falar uma coisa que as pessoas estão questionando muito, porque tinha muita gente com perícia agendada, documento para juntar. Daí as pessoas falam, eu tenho que cumprir isso agora? Não tenho. Não, você pode. O governo deu 120 dias da data acho que da publicação da lei, né? Da data desde o dia 18 do 3. Do dia 18 do 3, 120 dias para frente, ninguém vai perder o benefício de prestação continuada. As exigências, se você não cumprir, não vai ser indeferido o benefício, está tudo parado. Agora, se você tiver como cumprir a exigência durante esse período, já cumpre, que aí vai adiantando o seu Porque processo. eles já estão analisando os processos, mesmo que de forma lenta, eles podem analisar. Inclusive, muitas pessoas relataram no nosso grupo do Crianças Especiais no Facebook que tiveram os benefícios concedidos nesse tempo que a gente imaginou que nada fosse acontecer. Então, umas 10 pessoas tiveram seus benefícios concedidos. O INSS está trabalhando, mas sem precisar juntar prova de vida,
tiver perícia, tudo isso vai ser postergado, vai ser jogado lá para frente para não se preocupar com isso. Nem dá. Mesmo que você queira, você não consegue fazer prova de vida agora, nesses 120 dias, a contar do dia 18/3 que passou, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Agora, se você tinha perícia, junto o laudo médico, pode ser laudo particular, laudo do SUS, tanto faz. Vai juntando esses documentos no meu INSS, porque os peritos estão analisando esses laudos. Então, o médico perito, em vez de ele fazer a perícia com seu filho lá no consultório, ele está analisando o laudo que você juntou no processo. Vai facilitar o processo. Exato. Então, se a gente juntar toda a documentação necessária, o seu benefício pode ser concedido sem nem passar pela perícia. O perito já analisa os documentos e libera. Beleza. Então, o que mais? O outro ponto. A dúvida que a maioria das pessoas... eu sou mãe solo, né? Que é família monoparental, onde a mãe ou o pai são os únicos provedores da família, e eles estavam questionando por que não saiu, eu tenho conta na Caixa, no Banco do Brasil, por que não saiu? Essa foi a informação que foi dada, né? Que o pai e mãe solo vão começar a receber a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira. Agora, pensa o seguinte, gente, são milhões, não são milhares, são milhões de pessoas recebendo esse benefício. Não precisa ficar preocupado se não saiu agora, ontem, porque ontem um tanto de gente já recebeu. Hoje teve algumas pessoas que também já tiveram creditado esse valor da conta. Mas pensem que são milhões de pessoas para receber. Tem muita gente que vai receber na segunda, na terça, depende de quando saiu o seu cadastro, depende em que lote isso foi processado, porque é um processamento eletrônico, é um sistema onde processa tudo. Fez a apuração, manda isso pro banco. O banco vai fazer outro processamento para colocar lá um dinheirinho na gaveta de cada um. Ok? Então, isso demora um pouquinho. E outra coisa que o pessoal está questionando muito. Que conta que vai entrar? Gente, nós também não sabemos, né, Carla? Então, algumas informações o governo já passou. Se você tem conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, vai para a sua conta. Eu fiz aquele cadastro no aplicativo ou no site. Então, ali você já colocou se você quer indicar uma conta ou se você não tem conta em lugar nenhum. Quem fez, prestem bastante atenção, quem fez o cadastro e colocou uma conta, vai naquela conta que você colocou. Quem fez o cadastro e colocou que não tem conta, vai para a poupança eletrônica que vai ser aberta na Caixa Econômica, que você vai acessar através daquele aplicativo Caixa Tem. É um aplicativo onde você vai poder movimentar. Se você tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa, vai entrar na sua conta. Se você tem conta em outros bancos, vão abrir uma poupança eletrônica na Caixa para você. E você pode transferir esse dinheiro para a conta que você quiser, sendo sua ou de um terceiro. Então, aí você vai poder fazer essa transferência. Então, no momento, para você monitorar isso, aquele aplicativo Caixa Tem é a melhor opção. Inclusive, ele já tá constando nesse aplicativo se o benefício foi aprovado ou não. Então, esse benefício está sendo usado como uma ferramenta para verificar isso também. Para saber se já foi aprovado. Agora, aparecer ali que seu benefício está em análise, não significa que foi negado, entendem? Então, vai aparecer seu benefício foi concedido, aguarde. O seu benefício está em análise, aguarde. Tá? Só foi negado se aparecer escrito que foi negado. Foi negado. Aí, pode ligar no 111, que é a central onde eles podem te auxiliar nisso. Então, só muito cuidado na hora de instalar esse aplicativo, Caixa Tem. Olha quem é o desenvolvedor, tá bom? Porque o desenvolvedor tem que ser a Caixa Econômica. Porque tem muita gente... Tem site fake, tem aplicativo fake. Tem muita gente que usa desse momento para poder aplicar golpe nas pessoas. Então, nós temos que ficar muito atentos, né? Exato. O governo falou que não vai deixar isso de graça, que ele vai apurar todos esses, eles vão ser responsabilizados civilmente, criminalmente. Mas a informação que a gente tem vai passar para vocês. Olhem o desenvolvedor. Se o desenvolvedor for a Caixa Econômica Federal, ok. Se for qualquer outro desenvolvedor, não instalem, porque não é um app oficial do governo. Tá. E outra dúvida que as pessoas estavam falando, a antecipação do BPC, né? Essa antecipação do BPC, quando o pessoal vai começar a receber? Eles já falaram naquela entrevista, né? Então, o dia exato nós não temos, mas disse que a partir do dia 16, que provavelmente até o dia 20, essas pessoas recebam. Entendam o seguinte, existe uma única entrevista dada pelo presidente do INSS, onde ele fala a respeito da antecipação do BPC e do auxílio doença.
E ali ele não traz aquele cronograma de pagamentos igual foi apresentado para todos os outros casos. A Sim. única informação que nós temos agora é essa. Provavelmente, na segunda ou terça-feira, eles tragam já o cronograma de pagamento, assim como foi dos outros. Mas a informação que nós temos agora, que vai ser pago do dia 16 ao dia 20, isso vai estar sendo liberado. Como que vai ser feito o pagamento, a gente não tem esses detalhes. Por quê? Porque quem pediu o benefício, se for uma pessoa maior, tudo bem, eles vão abrir uma poupança em nome dessa pessoa, a poupança eletrônica. Mas e se o meu benefício eu pedir em nome do meu filho menor? Sim. Vai ser aberta uma conta no CPF dele ou no meu CPF como responsável? A gente não sabe ainda. Nós não temos essa informação ainda, então Exato, quando a nós gente não tem soubermos, essa informação real. A gente imagina que seja no CPF do responsável, mas nós não temos essa informação vinda do governo. Vai ser assim ou vai ser assado. A informação do governo é que sim, vai ser pago. E na próxima semana, a gente vai ter mais detalhes disso. A gente tendo mais notícias, a gente traz para você. Mas fiquem tranquilos, isso vai ser pago. E outra coisa que o pessoal está questionando é em relação ao pessoal que recebeu seguro-desemprego, né? Porque teve gente, são vários casos. Ah, fui mandado embora no meio da crise. Provavelmente você tem parcela de fundo de garantia, seguro-desemprego para receber. Você não vai receber o auxílio emergencial. Mas, por exemplo, um outro caso, onde a pessoa foi mandada embora e nesse meio tempo, agora, ela recebeu a última parcela em março. Ela pode requerer o auxílio emergencial. E, na verdade, ela nem precisa solicitar, porque o governo já tem essas informações, né? Então, vou dar um exemplo simples. Como eu trabalho com contabilidade, eu estou muito acostumada com as declarações que as empresas têm que mandar para o governo. Então, assim, uma empresa manda uma pessoa embora. Ela precisa informar o governo que o CPF tal foi demitido. A pessoa que foi mandada embora vai sacar o fundo de garantia, o CPF tal sacou o fundo de garantia. A pessoa deu entrada no seguro-desemprego, o CPF tal deu entrada no seguro-desemprego. O governo tem todo esse histórico vinculado ao meu CPF. Ah, eu recebi já tantas parcelas do seguro-desemprego, a última que eu tenho agora esse mês. O governo já tem a informação que é a última parcela que você vai receber esse mês. Então, no pagamento referente ao mês de maio, que vai ser liberado na última semana de abril, você já vai receber, porque é o pagamento referente ao mês de maio. Então, só tem um pessoal que está falando que não está conseguindo entender da antecipação. Antecipação do BPC, o que vai acontecer? Você vai ter que aguardar as próximas providências do governo, que nas próximas semanas, até o dia 20, você vai ter mais, acreditamos que teremos mais informações. Provavelmente até o dia 20 já vão até ter recebido, né? Sim, inclusive. O que a gente não tem é falar, olha, dia tal vai estar na conta de vocês. E na conta de quem? A gente não sabe se é na conta da pessoa titular do benefício ou do responsável. A gente não sabe se é na conta da pessoa com deficiência ou na conta do responsável por ele. Isso nós não temos essa informação. Inclusive, mas vai ser pago. Inclusive, em relação às outras contas de outros bancos, o governo não deixou muito claro, porque, por exemplo, tem gente que tem 4, 5 contas, a gente não sabe qual conta que vai ser creditado isso. E na dúvida, quando, pelo menos o que nós chegamos à conclusão, qualquer dúvida que você tenha, liga no 111 que o governo tem funcionários habilitados para te passar essa informação. Porque nem eu, nem a Carla temos acesso à base de dados do governo, então a gente não consegue. Exato. De informação. Muita gente fala, mas minha situação é assim, assada, eu vou receber. Por que não saiu ainda o meu auxílio? A gente não tem como saber. Existe uma programação de pagamento, mas existem milhões de pessoas que vão receber. Então, começaram a receber, mas vai ter um tanto de gente ainda para receber. Pode ser que o seu CPF esteja num lote que vai ser liberado na terça-feira ainda. Então tem toda essa latência, sabe? Esse tempo para que as coisas aconteçam. A gente precisa de um pouquinho de calma. Um pouquinho de calma, que eu acredito que até quarta-feira ou quinta-feira a gente vai ter todas as informações muito claras para todos. E aí sim, se tiver algum problema, enfim, você tem como resolver. Lembrando, quem tem CPF com pendência não vai receber. Precisa resolver isso na Receita Federal. A Receita Federal disponibiliza um monte de serviços online. Precisa resolver a pendência no CPF, senão não recebe auxílio emergencial. E só para dar um toque, eu tentei acessar agora há pouco, o site estava bem lento. Então, vai tentando que o site está funcionando, mas ele está bem lento. Okay? E o site da Receita Federal, o sistema da Receita Federal é muito bom. Então, podem confiar, podem tentar acessar, e funciona. E o que o pessoal estava falando assim, pedi autorização, foi alterada no mesmo dia, mas não foi informado a Caixa. Gente, eles precisam de um tempo para passar a base de dados para
se comunicar. Então, entre no máximo 48 horas, 3 dias, isso já deve estar tudo ok no seu CPF. Exatamente. Quando você regulariza na Receita Federal, em no máximo 48 horas, o sistema já está atualizado e o seu CPF já vai estar ok. Né? Então, é coisa rápida. E outra coisa que o pessoal está perguntando bastante, tem uma ação judicial. Eu vou conseguir receber essa antecipação do BPC? Então, quer responder? Então, a gente não sabe, né? A gente não sabe e, assim, como tem outros advogados envolvidos, você contratou um advogado, a melhor pessoa para poder te dar esse tipo de informação é o seu próprio advogado, né? Então, assim, a princípio, todo mundo que está na fila para receber o BPC tem direito à antecipação. O que acontece é que se você tem uma ação judicial, significa que seu benefício já foi indeferido. Então, teoricamente, você não está na fila, você está recorrendo. Então, é uma coisa que os advogados dizem, depende do ângulo que você está olhando a situação, né? Então, na prática, a gente sabe se vai ser liberado? Não, o governo não falou. Se todo mundo que está esperando, inclusive aqueles que tiveram o benefício negado e estão recorrendo, se vão receber antecipação, ou só aqueles que estão fazendo o pedido do benefício inicial que vão estar recebendo isso. A lei não é clara, eles só falam que as pessoas que estão aguardando. Né? Então, dá margem para as duas interpretações. A gente não tem como responder isso agora. Inclusive, um questionamento que nós tivemos, inclusive ela está assistindo aqui, ela me perguntou, ela teve o benefício negado da filha, dela ia entrar de novo, mas aí nessa confusão, ela não conseguiu dar entrada. Se ela der entrada agora, o pedido dela vai ser processado. A gente não sabe. Não custa nada tentar, mas a gente não tem certeza se o pedido dela vai ser processado, né? Porque na lei não fala de forma clara que até o que prazo, né? Então, na lei está dizendo, em outros casos, que vai ser analisada a base de dados até o dia 20 de março. Tudo que tiver na base de dados até o dia 20 de março. Então, olhando por analogia, isso é, comparando uma coisa com a outra, a gente pode entender que vai servir a base de dados de todo mundo até o dia 20 de março, mas a lei não é clara nisso. Do mesmo jeito que a lei não está clara se todo mundo vai receber antecipação ou só aqueles que estão pedindo administrativamente no INSS. O que importa, por exemplo, é que se você tem em recurso no INSS ou em juízo e a antecipação não for paga, você pode procurar um advogado para solicitar isso em juízo, porque é possível você solicitar isso em juízo. Eu entendo que é totalmente cabível a antecipação, porque meu benefício não foi concedido e eu ainda estou na fila de espera. Não importa em qual instância, mas eu ainda estou na fila de espera. Então, mas isso é uma coisa para decidir daqui umas 2 semanas. Quando tiver certeza que não tiver pago, aí você pode procurar um advogado. Eu acho que é um bom processo isso. Beleza, então. Eu acho que era só isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? O pessoal está perguntando recorrentemente a mesma coisa. Meu filho recebe, a gente já fez post sobre isso, a Carla também já falou sobre isso. Nós estamos falando sobre isso há dias, né? Mas vamos responder de novo. Meu filho recebe o BPC. Eu tenho direito ao auxílio emergencial? Sim. Por quê? Agora vai, Carla. Não, vamos lá. Eu vou chegar bem pertinho de vocês. Vou olhar no olho de vocês para responder isso. Quem tem o BPC, o benefício de prestação continuada, é a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa. Se você é a pessoa com deficiência, você não vai receber o auxílio emergencial, porque não pode acumular um benefício com outro. Agora, se quem tem deficiência é o seu filho, o titular, isso é, quem tem direito ao benefício é o seu filho. E ele ter direito ao benefício não impede você ter direito ao auxílio emergencial. Por quê? Porque na lei é muito clara, ela está dizendo aqui que não pode, eu vou pegar a lei e mostrar para vocês, não pode quem é titular de um benefício assistencial ou previdenciário. Tá bem claro. O titular, então, se você recebe aposentadoria, você não vai receber auxílio. Você recebe pensão, você não vai receber auxílio. Você recebe o seguro-desemprego, você não vai receber o auxílio. Você recebe
o BPC, você é a pessoa com deficiência, recebe BPC, você não vai receber auxílio. O seu filho recebe o BPC, você pode receber auxílio. Vai ter que preencher aqueles requisitos. Ter mais de 18 anos, não ter carteira registrada, ter a renda per capita de até meio salário mínimo, não pode ter uma renda acima de 3 salários mínimos a renda familiar. Então, tem aquelas regras. Se você, mãe da pessoa com deficiência, cumpriu essas regras, você pode receber o benefício. E outra coisa, se você é sozinha, né? O que a gente tocou no assunto a princípio do mãe solo e tudo. O que é mãe solo? É a mãe que não tem marido? Não. É aquela mãe que sustenta sozinha a família. Então, se o pai das crianças tem que o pai pague nem 50, porque se ele paga R$ 50 de pensão. Exatamente. Então, assim, para deixar bem claro, se o governo sabe que o pai das crianças paga alguma coisa para ajudar no sustento, você não é mãe solo, ok? Então, enfim, mesmo que seja 20, né? 30 reais. Mesmo que seja pouco. Agora, o que acontece muitas vezes é que tem pai que não dá um tostão, não declara que dá um tostão, então oficialmente você é mãe solo. Sim. Ou às vezes o pai te dá um trocado, mas ele oficialmente não dá pensão, você é mãe solo. Agora, vamos imaginar uma situação. Você, Letícia, é sozinha, ou você tem 2 filhos, o pai não dá um tostão para ajudar nas crianças, e um dos seus filhos tem deficiência e você solicitou o BPC. Vamos fazer a conta de quanto que você pode receber? Ó, a Letícia não trabalha, a Letícia não tem marido, não tem companheira, não tem ninguém que ajude ela no sustento da casa, ela tem 2 filhos e ela tem um filho com deficiência. Vamos pensar ainda, vamos melhorar ainda a sua história. Você tem 2 filhos com deficiência, ok? Um recebe BPC e o outro está na fila esperando. Tá. Vamos pensar quais seriam as possibilidades? Então, vamos lá. O filho da Letícia que recebe BPC, ele perde alguma coisa? Não, ele não perde nada. Então, a Letícia, mãe da criança com deficiência que recebe BPC, vai receber o BPC normal, 1.045, ok? Vamos pensar na sua outra possibilidade, o seu outro filho. Ela tem um outro filho com deficiência e ela solicitou o BPC em juízo, mas o INSS ainda não analisou. Então, por conta desse outro filho que está na fila, você vai receber mais 3 parcelas de R$600. Então, ela vai receber o BPC normal, 1.045, vai receber os R$600 de antecipação desse filho que está na fila. Só que a Letícia não tem como trabalhar, porque ela tem dois filhos com deficiência, ela vive cuidando em função dos filhos. Ela vive em função dos filhos, ela não trabalha, e ainda mais o pai das crianças foi embora e largou e não dá um tostão. A Letícia pode receber o auxílio emergencial? Pode. Mas ela tem um filho que recebe BPC. Mas quem ela recebe... tem um filho que está na fila. Não tem problema. Quem tem direito ou quem pode ter direito são os filhos. Isso significa que a Letícia também pode receber auxílio emergencial. E ela é sozinha, ela pode receber 2 cotas. Então, vamos fazer uma conta de quanto a Letícia, nessa situação, poderia receber legalmente. R$1.200, que são as 2 cotas do auxílio emergencial dela, Letícia. Por ela ser mãe solo. Exatamente. Exatamente. Mais R$600 daquele filho com deficiência que está na fila do BPC. Mais R$1.045 do filho que já recebe BPC e que vai continuar recebendo. Entendem que uma coisa não interfere na outra. Agora, só para deixar mais claro, vamos imaginar essa mesma situação, só que a Letícia trabalha. Ela trabalha num mercado e ela recebe um salário mínimo por mês, ok? Então, o filho que recebe BPC continua recebendo BPC normalmente, ninguém vai mexer nisso. O filho que está na fila de espera do BPC vai receber os R$600, porque ele está esperando a análise. E a Letícia vai receber alguma coisa? Não recebe nada. Por quê? Porque ela trabalha com carteira registrada. Mesmo que ela receba um salário mínimo. Se ela trabalha com carteira registrada, ela não vai receber auxílio emergencial. Entendem? Okay. Então, não adianta só... meu filho recebe IPC, eu vou receber auxílio emergencial? Depende. Se você preenche os requisitos, você recebe. Se você não preenche os requisitos, não recebe. Tá? Então, acho que, de repente, esse exemplo facilitou para a gente entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. São coisas separadas, cada uma tem as suas regras. Então, outra coisa que o pessoal estava questionando, eu tenho uma ação na justiça contra o pai do meu filho para receber pensão. Será que eu recebo isso? Primeiro, a gente não sabe qual o valor da sua pensão, né? E a gente também não sabe se foi
A gente não sabe se ele está pagando, a gente não sabe se ele informou para o governo que está pagando, porque tem isso também, né? Sim. O governo só sabe quanto ele deu quando ele declara E, ou quando é e descontado quando no... se você for receber BPC, provavelmente sua pensão não vai ser acima de um salário mínimo, vai ser menos que um Exatamente. salário mínimo. Perfeito, perfeita essa colocação. Se você recebe o BPC ou se você está na fila para receber, é que provavelmente a sua renda per capita não é acima de meio salário. Então, a probabilidade de você receber é muito grande. A não ser que você já seja aposentada, que você já receba a pensão ou que você esteja trabalhando registrada. Se estiver trabalhando registrado, pode ser mãe solo, pode receber um salário mínimo, não vai receber o auxílio. E outra É uma coisa regra. que ficou claro na nova lei é que, por exemplo, se você tem mais de um filho com deficiência, todos os seus filhos com deficiência terão direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Exatamente. Cada pessoa com deficiência tem direito ao seu benefício. E uma coisa super importante que a gente não falou é que o valor recebido de BPC não entra em cálculo de renda per capita, porque Sim. ele é um valor de benefício assistencial. Assim como o Bolsa Família não entra, o BPC não entra em cálculo de renda per capita, ok? Então, naquela conta que a gente fez da família da Letícia, mesmo que os dois filhos recebessem o BPC e a gente precisasse fazer a conta lá de quanto que é a renda per capita da Letícia, ia pegar só o salário dela, o que recebe de BPC não é contado no cálculo da tal renda per capita. Ok. E outra coisa, uma pessoa me perguntou, e se o governo mandar o dinheiro numa conta onde eu estou negativa? O governo Isso é vai... super importante. O Ainda bem que você governo... lembrou disso. Não, e tem mais um Muito outro legal. ponto. E o Isso, outro ponto... isso é Pode falar. super legal e é super importante. Isso foi um acordo do governo com o Febraban, com o Banco Central e tudo mais. Se você tem dívida na sua conta, mesmo que sua conta Não dá. esteja negativada, esteja devendo, enfim, não vai ser tirado um tostão, né, um centavo da sua conta para pagamento de dívida. Só você pode movimentar esse dinheiro. Você pode pagar a conta, você pode transferir, mas esse dinheiro do auxílio emergencial não vai ser usado para cobrança de dívida Cobrir. bancária. E outro ponto que vale a pena falar, porque uma pessoa questionou isso e eu achei interessante a gente abordar isso. Tem o nome sujo. Se eu tiver nome sujo, não vou receber o BPC? Uma coisa não Não, tem não, nada a não, ver com a não, não outra, tem né? nada a ver, não. No mesmo porque não faz sentido, né? Sim, Normalmente as pessoas que têm baixa renda têm mais dificuldade em manter o nome limpo. Não faria o menor sentido o governo sim. exigir que você tivesse o nome limpo para receber um auxílio para botar comida dentro de casa. Não, não tem Não. nada a ver, não precisa se preocupar com isso. E outro ponto que a gente precisa deixar claro, o beneficiário, a gente já falou isso, o beneficiário é a criança ou o jovem, a pessoa com deficiência. Se o cartão do seu filho, que é beneficiário, que recebe o BPC, está no seu nome, é outra coisa. Você não tem nada. Quem é o beneficiário é seu filho, mesmo que o cartão esteja no seu nome. Exatamente. Mesmo que o cartão esteja no meu nome, mãe, a pessoa com deficiência é ele, quem tem o direito do benefício é ele. Ele é o que a gente chama de titular do benefício. É ele que tem esse direito. Então, o cartão pode estar no seu nome, no nome da avó, no nome do vizinho, no nome de quem quiser. O benefício é dele. Ah, tá. Que o Então, pessoal isso tá. não interfere no seu benefício, no Tem seu uma auxílio pergunta. emergencial. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a pessoa está confundindo as coisas um pouquinho. Esse Tá. auxílio doença de 1.045 foi liberado para você dar entrada no meu INSS, anexando o atestado. A criança com autismo tem direito? Não é auxílio Não, doença. não. É que ela deve. Então, auxílio doença é uma coisa que está liberado junto com, na mesma lei do auxílio emergencial. A pessoa, quem está no BPC, aqui a gente vai abrir um leque, né? Mas quem está no BPC recebe três parcelas três parcelas de R$ 600. Quem está na fila para receber o auxílio doença vai receber uma parcela de um salário mínimo. Vai receber o auxílio emergencial, são três parcelas de 600. Mas, enfim, a pessoa com autismo, principalmente se for a criança, enfim, ela vai ter direito ao BPC. E então, vamos aproveitar que a gente está falando nisso. Meninas, prestem muita atenção. Quando vocês estão... Tem muita gente solicitando benefício errado, está pedindo aposentadoria por invalidez para o filho. E depois de um tempo vai ser negado porque você pediu a coisa errada. Você tem que pedir o benefício assistencial. Esse é o nome que aparece lá no meu INSS. Benefício assistencial. O símbolo é uma pessoa sentada numa cadeira de roda. Você tem que clicar ali. É esse o benefício que você precisa pedir para o seu filho. Se você pedir aposentadoria por invalidez, vai ser negada, porque só se aposenta quem trabalhou, quem contribuiu para o INSS.
tá bom? Quem nunca contribuiu para o INSS, quem nunca trabalhou, pode ter direito ao auxílio emergencial, mas não à aposentadoria por invalidez. E outro caso que perguntaram era uma senhorinha, que era avó da pessoa com deficiência. A avó recebia aposentadoria e a neta recebia o BPC. Eles estavam com dúvida se a avó receberia auxílio emergencial em relação à neta. Não, né? Não, não, não. A avó, primeiro que a neta não vai receber auxílio emergencial. Ela já recebe BPC, então ela está Sim, fora. Está fora porque tem menos de 18 anos, então está fora 2 vezes. A avó recebe aposentadoria, então também não recebe auxílio emergencial. Agora, sim, vamos imaginar que essa menina tivesse um irmão de 20 anos desempregado, esse irmão sim. poderia receber o auxílio emergencial. E daí Mas a avó não, porque ela já recebe aposentadoria. Então não importa o valor dela estar fora. daí tem aqui assim, boa tarde, meu filho recebe pensão por morte do pai. Eu tenho direito? Ou não, mas o cartão dele é no meu nome, porque ele é menor de idade. Então, pode ter direito, porque quem recebe a pensão é o filho. Aí Sim, vai ter que fazer o cálculo da renda per capita e ver se ela está registrada. Se ela for registrada, ela não vai receber, independente da renda per capita. Se ela não tiver registrada, dependendo do valor que o filho recebe de pensão, aí ela pode ou não receber. Vai depender da renda per capita deles, do valor que o filho recebe de pensão. Porque a pensão entra na conta. O BPC não, mas a pensão entra. e só para deixar claro, tem gente questionando: meu filho tem síndrome de Down, será que eu tenho direito? É para todas as deficiências. Esse auxílio, por exemplo, se você recebe o BPC por ter um filho com deficiência, qualquer deficiência, você tem direito ao auxílio emergencial. Você pode ter direito ao Pode ter auxílio direito. emergencial, né? Então não é uma regra. Eu não tenho auxílio emergencial porque meu filho tem deficiência. Eu Sim, posso ter auxílio emergencial porque eu porque eu estou no tenho um filho CAD de 18 único. anos, porque eu estou desempregada, porque eu estou no CAD único, porque minha renda per capita é abaixo de meio salário mínimo, porque minha renda familiar é abaixo de 3 salários. Entende? Então, a deficiência, ter deficiente ou não na família, não interfere em absolutamente nada na concessão do auxílio emergencial. Beleza. Então vamos só deixar claro. As pessoas estão perguntando, então, porque o pessoal está vindo agora e perdeu o Uhum. começo. A gente vai gravar essa live, vai ficar salvo aqui. Eu vou tentar gravar e depois eu disponibilizo para a Carla colocar nos canais dela. É, então, quem tiver mais dúvida, depois pode perguntar para a gente, mas coisas que a gente não tenha falado, né? Então, é bem isso. Antes de perguntar, dá uma olhada nas últimas publicações, porque Sim. o que acontece é que as páginas têm crescido e estão num volume tão grande, nós somos pequenos. A Letícia tem 3 milhões no Facebook. Se vocês não conhecem Crianças Especiais, vai lá para conhecer. É uma coisa de louco, né? Não dá, a gente não dá conta de responder todo mundo. Por isso que a gente faz muitas publicações e tenta trazer tudo mais mastigadinho possível Para ficar para mais fácil. esclarecer as dúvidas de vocês e tudo mais. Mas dá uma lida, assiste os vídeos normalmente são bem explicativos e tudo. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas também pode, se a dúvida é de INSS, ligar para o 135, que tem o horário estendido, ele trabalha das 7 da manhã às 10 da noite. Então, Sim, nesses extremos de horário, é menos cheio. Se a dúvida é de auxílio emergencial, você pode ligar no no 111 também, 111. que são os canais oficiais que o governo tem, mas também pode mandar suas dúvidas para a gente só não Então, consegue aqui responder a instantaneamente, né? Vanessa Monteiro é uma amiga minha, uma amiga pessoal minha, ela está perguntando que o marido dela chegou esses dias uma exigência que o INSS quer que o marido dela dê baixa na MEI. Baixa na MEI dele para dar seguimento no BPC dela. O processo, ele não vai conseguir dar a baixa na MEI dele agora, nesse interim. Consegue, porque a gente consegue fazer tudo Consegue? online. Ah, tá. Consegue. Ele pode Ele procurar consegue. o contador mesmo, porque a MEI, para você abrir, para você encerrar, você consegue fazer tudo online. É bem tranquilinho, viu? Se Ó, precisar, Vã, estamos aí. A Carla tá lá do seu Estamos lado. aí. Ela tá do bairro perto do seu, Vã. Mas qualquer coisa Aham. depois a gente fala. Mas de qualquer maneira, o prazo dela tá suspenso. E ela Está se. suspenso, exato. Ela não precisa cumprir agora. Ela pode cumprir agora, porque aí já fica resolvido isso. E aí o processo dela agiliza um pouco mais. Mas não Sim. precisa fazer isso agora, Não não. precisa sair correndo desesperada, porque se for reconhecido, ela deu a entrada no BPC do filho dela. Uhum. Provavelmente ela vai receber antecipação, mesmo com essa Vai receber pendência. antecipação e esse prazo para cumprimento da exigência foi estendido em 120 dias a partir do dia 18/3. Beleza, então. E, pessoal,
Tem mais alguma coisa para falar, Carla? Eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que a gente Assista falou. depois, É, que porque a gente já foi a gente deu uma produzindo. geral. A Hoje gente a até gente deu abriu mais do que o que a gente tinha combinado de do que a falar. gente tinha proposto. A gente propôs uma live de meia hora, mas nós nunca conseguimos fazer só em meia hora, né, Carla? É verdade. É verdade. É que a gente troca tanta figurinha, tipo, é o dia inteiro quase, né? A gente E trocando tem dia que a gente figurinha. fala quase o dia todo. É E verdade. assim, a gente tenta trazer o maior número de informações, cada uma no seu canal. Não sei se vocês conhecem o Autismo Legal. Quem não conhece, o pessoal daqui do Crianças Especiais, vai lá, eu vou deixar o salvo aqui, vai ter o Instagram da Carla, mas ela também tá no Facebook, ela também tá no No YouTube. YouTube. E Então tem a vamos. página, assim como vocês, né? O Sim, www.autismolegal.com.br, do mesmo jeito que tem o Crianças Especiais. A gente até trocou umas figurinhas aí em publicação e tudo. Tem sim. muita coisa legal para vocês. E só uma coisa, pessoal, se você chegou agora e você está com alguma dúvida, vai ser salva a live. Dá uma olhadinha, porque as questões que estão sendo perguntadas agora, a gente já respondeu no início da live, ok? Isso. E esperamos em breve vir com mais informações para vocês, né, Carla? Acho que nos próximos dias nós teremos mais informações. Quem ainda não recebeu, aguarda, gente. Calma. Espera, tem muita água para rolar ainda. Entre segunda e terça-feira a gente deve ter informações novas e bem precisas com relação a dias de pagamento da antecipação do BPC. Gente, considerando que são milhões de pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão requerendo esse auxílio ou antecipação do BPC, são milhões de pessoas. No auxílio, pelo que eu estava vendo no ministro, acho que são 200, 500, entre 200 e 500 mil. Sei lá, são números astronômicos. Acho que são assim, 200 né? mil então... que eu estava vendo ontem na entrevista do presidente do INSS. Só de antecipação de BPC. Né? Não, os números são astronômicos. A gente, eu de verdade, eu estava falando isso com você, estava falando também agora há pouco com a Roberta. Eu me surpreendo positivamente com a velocidade do que as coisas estão acontecendo. Porque você processar a folha de pagamento de uma empresa é uma coisa, de um estado é uma coisa, a gente está falando do Brasil inteirinho, com milhões e milhões de pessoas, dados vindos de vários sistemas diferentes que estão sendo cruzados e tudo. Então, óbvio, alguma coisa, obviamente, pode acontecer de errado, pode dar problema e vai ser resolvido. Mas as coisas têm acontecido de uma forma, assim, muito surpreendentemente rápida. Na minha opinião, as coisas têm acontecido de uma forma surpreendentemente rápida. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Assim que a gente tiver qualquer informação que a gente não passou ainda, a gente volta e traz informação para vocês. Fiquem tranquilos, ninguém vai deixar vocês sem informação. Então, em relação às contas, gente, a gente já falou sobre as contas. Aguarda, a gente não sabe que conta que vai ser creditada as coisas. Baixa o Caixa Tem, porque lá você consegue ter maiores informações. Tô com problema no SMS. Esqueci a senha do meu e-mail. Faz no outro e-mail, coloca lá. Que a maioria das pessoas não tem, esqueceram a senha dos e-mails, né? Ou tem algum outro tipo Pode de... a senha, gente. A gente tem que dar nossos pulos também. Vamos atrás. A gente está correndo atrás de informações, mas tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, né? Tem como saber a senha do seu e-mail. Bem isso mesmo. Então, tá bom, mas vai dar tudo certo, gente. Vamos lá, vamos firme e forte, vamos junto. Vai dar certo, todo mundo vai passar por isso. E o que depender da gente, de informações, a gente está aqui para trazer o que tem de mais prático, confirmado, útil, importante, enfim, tudo isso para vocês, tá bom? Ok, gente. Obrigada por estar aqui conosco hoje, nessa tarde, Carla. Um bom final de semana e obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.